Olha, falando nessa questão dos idosos, a população idosa com mais de 60 anos conta com os direitos específicos para esse público e principalmente quando o assunto é consumo, já que em seu favor juntam-se outras leis que tem o Código, né, de Defesa do Consumidor. Dentro do Código também tem situações voltadas ao direito do consumidor idoso e temos o Estatuto do Idoso. Então, vamos rodar aí a vinheta, porque agora no Manhã da Gente tem o Blitz do Consumidor. E eu já estou aqui sentadinha porque Blitz do Consumidor traz agora toda essa questão voltada ao idoso, à terceira idade. Eu vou conversar com ele, nosso querido convidado Elton Rinê, advogado especialista em direitos do consumidor. E é claro que para falar sobre essa questão de idoso, eu tinha que trazer você para tirar as nossas dúvidas, as dúvidas do pessoal aí de casa, que inclusive já está valendo a partir de agora. O nosso WhatsApp está aí na telinha para você acompanhar. É o 98173-3660. Vou repetir, 8173-3660 é o nosso WhatsApp para você mandar aí uma mensagem de áudio ou mensagem de texto, porque a gente joga na telinha aqui a sua dúvida. Muito bem. Bom dia, querido. Bom dia, doutora Sabrina. Bom dia, Xuxa. Bom dia a todos os telespectadores, né? Marília já foi avisando, Xuxa tá voltando, você vai ficar tomando de conta com ela lá, vamos embora. Exatamente, e eu trago esse saudade. tema. Ah, que bom, também tava. Principalmente porque a gente, nesse quadro aqui do Blitz do Consumidor, a gente realmente resolve o problema do pessoal de casa. E hoje, eu quero que você resolva o problema dos nossos idosos. Vamos embora. Eu quero justamente começar falando sobre o que significa dentro do Código do Consumidor a questão do idoso. Como é que o idoso é visto no Código do Consumidor? Você tocou num ponto extremamente importante. Você falou que o idoso ele estava abraçado no Código de Defesa do Consumidor. E é bem verdade. No Código de Defesa do Consumidor existem mecanismos que ele protege. Claro, o consumidor ele já é considerado por si só hipossuficiente. E o que é uma pessoa hipossuficiente? É aquela pessoa que, diferente do hipersuficiente, ele é uma pessoa que precisa de um cuidado maior, ele é uma pessoa que precisa de uma proteção. Ele é hipo, ele é pouco, então é diferente dos fornecedores, o consumidor precisa sempre ser abraçado. E dentro dessa hipossuficiência, nós temos a figura do idoso, que além de ser hipossuficiente, é mais ainda hipossuficiente que um consumidor, digamos assim, de meia idade, como nós, né? De nós, desculpa. Né? Mas também. Eu já tô aí nos meus 38. Você é jovem demais, né? Graças a Deus. Então, no meu caso, de meia idade, já com 46, então eu já posso me considerar nesse patamar. Mas o idoso, ele ainda é mais frágil, ele ainda é mais hipossuficiente. Então tem mecanismos do Código, sabe, que protege efetivamente aquele consumidor quando ele está numa situação, digamos assim, de vulnerabilidade extrema. Está previsto no artigo 39, quando ele fala sobre práticas abusivas, ele informa, inclusive, que é proibido todo tipo de prática abusiva, inclusive quando se aproveita da idade do consumidor. Quando você diz que se aproveita da idade do consumidor, automaticamente o legislador quis levar para o lado do consumidor mais idoso, o consumidor que, de repente, ele pode ser enganado nessas, digamos assim, nessas artimanhas que o comércio, às vezes, procede junto ao consumo geral. Então, o artigo 39, ele de certa forma, ele abrange, né, esses consumidores. Claro, tem outros artigos também que podemos falar, mas o artigo 39, principalmente, quando fala do consumidor que tem um problema de informação e também de idade, quando ele é frágil nesses aspectos, inclusive o código ele tem uma atenção ainda mais redobrada e o fornecedor com certeza é penalizado de uma forma diferenciada. Muito importante a gente falar sobre isso, e aí eu já quero que você coloque aqui à disposição, pelo seu conhecimento, pelas atividades diárias que você já tem de muito tempo à frente dessa questão de PROCON, de consumo, essa coisa toda, quais são as infrações, vamos dizer assim, que são mais cometidas contra os idosos no dia a dia? São várias as situações, né? Nós vamos até a uma prática abusiva no que tange a questão do serviço mal feito, ou serviço com vício, aquela falta no serviço junto ao consumidor, seja na área médica, seja na área comercial em geral, como também cobranças indevidas, né? Tem a questão de financiamentos, ou seja, para os consumidores, o foco principal deles, das pessoas que querem trazer um prejuízo maior para eles, ou que agem de forma ou equivocado, até mesmo numa área mais criminal falando, assim, evidentemente a questão do financiamento. Financiamentos que de repente fazem em nome dos idosos,
ou repete aquele financiamento, algo que tem a ver com crédito do mercado. Então, crédito do mercado, a questão da saúde, pagamento de boleto de forma indevida são, digamos assim, as ações que mais acontecem contra o consumidor mais idoso. Exatamente. E aí eu trago uma temática bem atual, que é muito preocupante também, que é a questão dos idosos que estão indo para a internet. E aí, naquele visual da internet, são também pessoas propícias a serem vítimas de golpes na internet. Porque, vez ou outra, alguém vai estar oferecendo aquele produto. Não, mas a senhora pode garantir aí, ó, é um produto maravilhoso e tal e tal. E chega aquele produto, quando a idosa recebe ou o idoso recebe, não é nada daquilo que estavam propagando. Como deve fazer? Que procedimento legal a gente tem realmente que possa garantir esse idoso ali toda a restituição, não só de dinheiro, como também a questão moral, né? Porque ele foi enganado pela idade. Subestimando a inteligência e até mesmo a agilidade da idade, isso, né? E tal. Isso. Tem alguns mecanismos do código, Sabrina, aqui, ele já protege o consumidor de uma forma geral. Digamos assim, é uma grande peneira. Ele já, aqui já não pode acontecer de forma alguma. Qualquer consumidor, seja qualquer idade, ele já tem essa proteção. Então é muito interessante. Por exemplo, você falou de compras pela internet. Compras na internet. São compras fora do estabelecimento comercial. Se são compras fora do estabelecimento comercial, já temos um artigo que trata do assunto. Artigo 49. Qual o prazo? 7 dias. Então, se você comprar algo fora do estabelecimento, seja você idoso ou de tenra idade, não tem problema. Ao receber aquele produto que não corresponde com aquilo que lhe foi veiculado, que lhe foi seduzido, que lhe foi propagado, você tem um prazo de 7 dias para devolver aquele produto. Aquele produto, ele é devolvido sem nenhum custo adicional para qualquer consumidor. Seja ele de uma idade mais tenra ou então um consumidor mais idoso, que é a nossa temática de hoje. Então, o consumidor pode utilizar o prazo dos 7 dias quando qualquer tipo de compra for feita fora do estabelecimento comercial. Exatamente. E aí, deixando essa questão da internet, que é fora do estabelecimento, agora dentro do estabelecimento. Certo. Quais são as maiores queixas que os idosos têm? Não tem fila específica, não tem um atendimento específico. Como é que a gente pode resolver esse problema? O Estatuto do Idoso, ele trata desse assunto de forma bastante objetiva. Ele fala, né? É uma lei que já está há algum tempo já em nosso ordenamento jurídico. Ele tem várias circunstâncias, né? Uma das circunstâncias é a questão do comércio, das filas preferenciais. Quando a gente fala de fila, a gente fala de uma coisa mais objetiva ou pequena até. Mas quando ele fala de atendimento, ele fala de serviço. Ou seja, o serviço proposto ao consumidor, quando se trata do cidadão ou do consumidor mais idoso, tem que ter preferência. Pois é. Acabou, não tem pra onde correr. Seja numa loja de departamentos, no comércio geral, supermercados, sistema bancário, sistema financeiro em geral, saúde, todos têm que obedecer uma preferência ao idoso. E o estatuto, ele é bem claro, ele fala a partir dos 60 anos. Claro que ele tem algumas nuances, ele fala em alguns estados, em algumas localidades, você pode tratar do idoso a partir dos 65, quando trata sobre transporte público, sim, né? Mas, em geral, a partir dos 60 anos, já é abraçado, sim, como idoso e, portanto, tem que ter as preferências naquele atendimento. Seja em fila indiana, seja em sofá. Mas está sentado no sofá. Mas ele tem preferência. Mesmo ele estando sentado no sofá, tomando um cafezinho, aquela fila de atendimento, ele vai ter que ser respeitado. Tanto ele quanto as pessoas grávidas, as mulheres grávidas, elas também têm aquela preferência, ou as pessoas com determinada deficiência. Mas, quando se trata do idoso, nós temos um estatuto próprio e tem uma preferência sobre os demais. Olha, sabe uma coisa que eu vejo muito, e já peguei até briga com isso, todo mundo sabe. Sério? Das confusões que eu já... eu gosto de uma confusãozinha, de vez em quando é bom. Em fila de banco. O pessoal que dá aqueles atendimentos específicos do lado de fora, né? Ali na triagem, banco, na triagem. Exatamente. O que é que acontece? Não tem paciência com o idoso. Não sabe explicar 2, 3 vezes. Não é que o idoso seja lerdo ou coisa do tipo. Gente, é só entender que ele não está acostumado com aquela tecnologia. Certo? Geralmente é um neto, é um filho que faz todas as transações bancárias e quando o neto ou o filho não pode ir, ele vai até sozinho para tentar resolver e ir lá procurar ajuda. Por isso que o nome dessas pessoas que trabalham nesses bancos, nessas instituições bancárias, tem o nome Posso Ajudar. Se você está dizendo que pode ajudar, então, por favor, ajude. O que a gente pode fazer para melhorar esse tipo de coisa? Porque é uma conduta inadequada. Eu acho...
terrível essa situação. Humilhante, a quem a né? gente denuncia é humilhante, porque já presenciei várias situações como essa. Idoso humilhado, pede 2, 3 vezes para repetir e a pessoa não tem paciência para repetir. Às vezes está com uma deficiência auditiva, não é porque ele quer. Exato, Exato. pede lá para acompanhar, tem medo de fazer alguma coisa errada. Isso acontece. Como é que a gente pode resolver isso? São outras gerações, né? Gerações anteriores à nossa. Não é obrigado aquele idoso a entender da tecnologia. A tecnologia está sendo empurrada junto à sociedade. A tecnologia ela é muito boa quando ela vem trazer um conforto. Mas nos casos do sistema financeiro, por exemplo, ela está sendo empurrada para a sociedade apenas para desonerar obrigações por parte do fornecedor. A verdade é essa, né? Questão da fila dos bancos e por aí vai. Quando o idoso ele pergunta mais de uma vez, ele pode não entender porque ele não tem a intimidade com essa tecnologia, ou ele pode estar com algum problema de deficiência, sim, por conta da idade. Por que não? Então você tem que ter paciência em cima disso. Inclusive ontem estava no Procon de Santa Rita, estávamos discutindo com o sistema bancário local exatamente sobre isso. Pois é. O idoso ele não tem a obrigação de entender as novas tecnologias. Não, mas hoje você pode fazer tudo pelo celular. Sim, mas a minha mãe é idosa, tem 82 anos. O meu pai é mais danado, ele funciona, ele mexe em algum... Mas minha mãe não sabe mexer no celular, gente. É igual a minha. Exato. Por conta disso, eu tenho que tratar a desigual sim, de forma específica e especial. Tratar os desiguais de forma desigual. Então tem que trazer para ele uma qualidade no serviço acima da média, já porque ele está precisando acima da média. Então, quando o consumidor idoso ou o parente, ele se vê nessa situação que ele está sendo maltratado ou a prestação de serviço está sendo inadequada por conta da idade, não tem outro jeito. Faça um vídeo na hora ou faça uma denúncia dentro dos órgãos de defesa do consumidor. Nós temos aí Ministério Público, nós temos os órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs que estão funcionam bem aqui na região metropolitana. Temos o PROCON de Santa Rita, que eu faço parte, temos o PROCON da capital, temos o PROCON do estado, temos outros PROCONs dentro dessa região litorânea. Então, o consumidor ele tem que fazer a sua parte e fazer a sua denúncia. Ou liga para o órgão de defesa do consumidor ou para o próprio Ministério Público, que além do mais, o próprio Ministério Público existe as curadorias da cidadania e também do idoso. Evidentemente, o idoso não pode ficar sem um atendimento específico para ele. Exatamente. E aí já vem uma outra pergunta também que é bem familiar, que é essa questão do troco pelo Pix. O idoso não tem o Pix, não sabe como utiliza o Pix. É o caso da minha mãe, é o caso de muitas amigas da minha mãe também. Exatamente. E aí tem estabelecimento que às vezes elas não estão ali com um troco, alguma coisa assim. Não, ele devolve em Pix. Como é que a gente deve proceder numa situação como essa? De quem é essa obrigação, Sabrina? Já começa por aí. É do fornecedor. Gente, não adianta. Você não pode jogar essa responsabilidade para o fornecedor. Você quer dar o troco em Pix? Ótimo, tá valendo. Mas se o consumidor idoso não tem Pix? Isso. E aí? Né? Nós já temos uma lei, por exemplo, em João Pessoa, que trata do assunto, que é a lei do troco. Olha, a responsabilidade é sua, fornecedor. Ah, você não tem um troco suficiente, não, tá faltando 5 centavos, você vai ter que diminuir o seu lucro para 10, para diminuir mais uma unidade de centavo. Então vai devolver 10 centavos. Não tem 10 centavos para entregar para aquele consumidor idoso, vai entregar a próxima unidade, 25 centavos e por aí vai. 50 centavos, não tem R$1. Não adianta, você não tem troco. A responsabilidade que nós chamamos de responsabilidade objetiva e até pela própria atividade comercial é do fornecedor e nunca pode ser do consumidor, seja ele idoso ou não. Se não tiver troco, quem tem que se responsabilizar para devolver o troco, seja de qual forma for, tem que ser do fornecedor. E não adianta trocar por balinha, por docinho, pirulito, não, nem pipoca, que isso não dá certo, não. Tem que entregar o troco de forma integral. É verdade. Olha aí, tirando todas as dúvidas aqui na nossa Blitz do Consumidor, pessoal aí de casa, tem alguma dúvida? Tem um idoso aí, sua avó, sua mãe, seu pai, enfim, tem alguma dúvida com relação a isso, essa temática que nós estamos trabalhando aqui hoje? Então bota aí na sua telinha, tem aí o nosso telefone de WhatsApp para você mandar sua mensagem de áudio ou de texto. Tire todas as suas dúvidas, que aqui esse espaço é para vocês mesmos, garantido que vocês possam ficar à vontade para tirar as dúvidas. Falando nisso, tem muita gente em dúvida com relação ao estacionamento específico para o idoso. Como é que acontecem as fiscalizações? Como é que deve ser denunciado quando tem lá a vaga específica para o idoso, já tem um carro que não é do idoso, tomando a vaga de quem realmente é necessário para aquilo ali? O que a gente deve fazer? Antes de tudo, tem que falar no próprio estabelecimento comercial. Você tem que se fazer cidadão também nessa hora de cobrar um direito que é coletivo, né? Claro, hoje em dia eu vejo que muitas pessoas já têm a ciência, já têm a consciência, melhor dizendo,
de que existem as vagas específicas para o idoso, para gestante, para pessoas com deficiência, porém tem pessoas ainda que teimam dentro desse assunto, né? Então, evidentemente, quando acontecer algo nesse sentido, se você der uma olhadinha, porque o veículo que tem um cadastro do idoso, ele tem um documento específico. Então, aquele veículo, ele tem um documento específico da vaga do idoso. Vale salientar. Então, o idoso ele tem que fazer um cadastro. Aqui em João Pessoa, por exemplo, eu acho que é a CEMOB que promove esse cadastro. Então, o idoso vai lá na CEMOB, é cadastrado, ele tem um documento especial, ele coloca sempre no carro. Por quê? Ele coloca no carro ali, no vidro, na frente do carro, para testificar que aquele carro é de propriedade de um idoso. Então, às vezes, a gente não entende o porquê de determinadas identificações por conta de documentos e a gente só vai saber na prática. Então, aquele documento ele é importante. Então, você idoso que está nos assistindo, está com dificuldade de ter o seu espaço respeitado, procure se cadastrar na CEMOB aqui, pelo menos de João Pessoa, que você vai ter um documento que testifica que o carro ele é de propriedade do idoso. Então, ele tem preferência em qualquer estacionamento dentro da cidade, dentro dessa região metropolitana de João Pessoa. Agora, se você for naquele estacionamento e encontrar, sabe, um carro que não tem aquela identificação, denuncia. Você pode chamar a própria CEMOB, nesse caso, e pode também fazer a reclamação dentro do estabelecimento comercial, que eles devem ter também, não só a consciência, mas também eles devem fiscalizar o bom uso daquele espaço para o consumidor idoso. É verdade, para tentar facilitar a vida aí dos nossos idosos. Está chegando aqui uma pergunta, é a Tatiana. Eu não sei se dá para a gente colocar aí na tela, mas ela quer saber exatamente a reserva nos transportes públicos para o idoso, porque, segundo a produção está me passando aqui, sempre quando ela vai com a mãe, ela tem que realmente procurar um espaço ali, porque a vaga que é garantida para o idoso no transporte público já está ocupada e o povo muito mal educado não quer se levantar para dar a vaga de quem, em fato, é. A quem denunciar, no momento que está entrando no transporte coletivo, chama quem? E aí? Olha, tem a ver com a educação do povo também, né? Então, assim, é claro, evidentemente, a quantidade de vagas já está especificada, inclusive no Estatuto do Idoso, é 10%. 10%. A quantidade de espaço dentro daquele ônibus urbano ou de viagem, 10% de acordo com a lei. Claro que se você entrar dentro daquele transporte e você notar que aquele espaço está sendo ocupado por uma pessoa não idosa, no espaço do idoso, você tem que chamar a primeira autoridade lá constituída, que é o próprio motorista. Então você tem que cobrar do motorista ou do cobrador, se tiver ônibus com cobrador, então daquela pessoa, daqueles agentes, daqueles prepostos da própria empresa, porque eles são treinados exatamente para isso. Se uma pessoa ocupar um espaço que não lhe é de direito, você tem que cobrar da primeira pessoa que está responsabilizada por aquele veículo. Não tem outro jeito. E se não der jeito, se o motorista não fizer a sua parte, você tem que ligar para o estabelecimento, no caso, para a empresa de transporte. Não resolvendo, PROCON neles. Tá aí, olha, tá chegando algumas perguntas, mas aí, infelizmente, o nosso tempo é curto. Mas eu sei que a gente tem um canal específico, não, fiquem calma aí o pessoal aí de casa, porque ele vai deixar o Instagram. A Blitz do Consumidor tem sim um Instagram específico para você tirar todas as dúvidas, não é isso, Elton? E não só nessa questão de idoso, não, de todos os públicos. Foi questão de consumo, consumidor, tá se sentindo aí retraído, alguma coisa aí tá bloqueada aí na sua vida, porque estão lhe impedindo realmente de ter o seu direito, então procura lá o Elton René. Aonde, Elton? No nosso Instagram oficial do nosso Instituto, Instituto do Consumidor, né? Coloca lá, ó, @Instituto do Consumidor. Tô ficando cego, eu não tô conseguindo. Instituto do Consumidor, pode procurar, a nossa equipe está lá diuturnamente, lá através do direct, pode fazer sua pergunta sem nenhum problema. E claro, no nosso Instagram oficial, ou @Elton René. Quem também quiser me seguir, bater uma foto assim, eu vou fazer um clique aqui com a Sabrina, vou ganhar muitos cliques, né? Vocês vão ver lá o dia de hoje aqui no nosso programa do Manhã da Gente, tá certo, gente? Exatamente. Foi bom demais. Obrigada, Elton. Terça-feira eu sei que Marília tá de volta e você tem de novo aqui esse espaço no quadro e seja sempre bem-vindo aqui à nossa Casa TV Arapuã. Eu sempre agradeço essa parceria de sucesso aí com você, Xuxa, fazendo toda a diferença. Obrigada, viu?